Olá pessoal, eu sou o professor Ian, professor de História e Geografia do curso, e hoje, na nossa segunda aula de Geografia, estudaremos o Fordismo, a crise de 29, o Toyotismo e a terceira Revolução Industrial. Recapitulando que na aula passada finalizamos o conteúdo entendendo a diferença de uma produção artesanal para uma produção manufatureira e para uma produção maquinofatureira. A aula de hoje, pessoal, começaremos entendendo o que foi o Taylorismo, que é um modelo de organização do trabalho do século XIX. O Taylorismo, pessoal, já surge no contexto das maquinofaturas. E ele vai definir os seguintes pontos: a divisão de tarefas na empresa, no sentido de que o funcionário executa uma tarefa tal. Ele não é como o artesão, que tem o domínio da sua produção do início ao final. O segundo ponto é que haverá uma supervisão do trabalho. Agora você tem um chefe em pé fiscalizando tudo aquilo que você produz. É possível enxergar nessa imagem aqui, os supervisores caminhando entre as costureiras. Essa é uma imagem de um modelo de produção taylorista. O Taylor, que foi o autor desse modelo de organização, defendia os pontos de supervisão, divisão de tarefas, para que tudo isso se tornasse uma produção mais rápida e organizada, além de reduzir o custo. Então, reduzindo o custo dessa produção inteira, porque produzia mais rápido, podia vender mais, aumentava o lucro das fábricas. Toda essa divisão do trabalho teve como consequência a alienação do trabalhador, no sentido de que o trabalhador só executa a função determinada. Então, ele não conhece o final do produto ou o início. Ele se torna alineado em suas funções. Na onda do Taylor, surge o Fordismo. O Fordismo, pessoal, é um modelo de produção. O Taylorismo é um modelo de organização empregado pelo Ford no seu modelo de produção. Se vocês repararem nessa imagem, percebam que do início ao fim dessa sala é só um produto, é só um chassi de Ford T, que é o carro produzido pelo Fordismo. O primeiro ponto do modelo de produção fordista é a produção em massa, ou seja, essa fábrica iria produzir muito para exportar, para vender e para produzir o maior número de estoque possível. O segundo ponto é que o Fordismo utiliza de princípios tayloristas, ou seja, esses trabalhadores estão alineados em suas tarefas e eles não têm a visão do produto final. Há uma divisão do trabalho e há uma supervisão dos trabalhadores por uma chefia responsável. E o ponto mais importante é que toda essa linha de montagem proposta pelo Ford segue o modelo de uma esteira rolante. Então, o trabalhador fica ali na sua função, enquanto uma esteira vai passando, entregando a função que ele tem que executar. Basicamente, ele vai ficar o dia inteiro apertando um parafuso, consertando uma roda, e no dia seguinte ele executará essa mesma função, já que ele está alinhado na sua obrigação. O modelo fordista, além da esteira, inaugura um conceito de estoque. Ele vai estocar o máximo de produtos possíveis, já que o objetivo é vender o maior número de carros possíveis. E uma tática empregada pelo Ford é a propaganda. Ele vai utilizar muita propaganda para vender seus carros. E um terceiro ponto é que o Ford vai conceder muito crédito para os seus trabalhadores. Ele vai emprestar dinheiro, ele vai liberar dinheiro para a população, porque a malícia do Ford é perceber que se o trabalhador ganha bem, ele tem mais dinheiro para gastar. Então ele vai ser o primeiro empresário
que vai dar altos salários, ele vai emprestar dinheiro para os trabalhadores e ele vai fazer com que a sociedade americana adote o seu modelo. Então, o Fordismo não é que é a única empresa que está fazendo isso. As outras empresas vão seguir o mesmo modelo. Mas isso acarreta em consequências. Porque você imagina só, se todo mundo na sociedade tem carro, chega uma hora que as pessoas não vão querer ter 2 carros. Para quê? Se você só usa um, a sua esposa tem outro, tudo bem. Mas você mesmo não vai ter 2. Isso significa que o mercado se torna saturado. E a consequência do modelo de produção fordista é o acontecimento da crise de 29. Ela é caracterizada por uma inflação galopante. O que isso significa? Que a moeda desvaloriza. Se você tem R$100 no dia e você compra 2 sacos de batata, no dia seguinte, os seus R$100 só compra 1 saco de batata. Isso acontece porque a economia satura. As pessoas não estão mais comprando tantos produtos. E aí os preços vão lá no alto e a moeda desvaloriza, porque a quantidade de trocas econômicas diminui. Além da inflação galopante, a crise de 29 é uma consequência direta do Fordismo, porque o mercado satura de estoque. É correto a gente afirmar que a crise de 29 é uma crise de superprodução. Havia muito produto e não tinha mais gente para comprar. Isso vai desvalorizar a moeda, porque a fábrica vai deixar de ter lucro. A fábrica deixando de ter lucro vai demitir os trabalhadores. Então, aquela tática utilizada por Ford de dar dinheiro para os trabalhadores gastarem se volta contra a própria sociedade americana. Por quê? Uma vez que os trabalhadores, com dinheiro no bolso, vão comprar, o mercado vai supersaturar. Não tem mais como escoar tanta produção. As pessoas saturam de consumir. Isso vai fazer com que as fábricas demitam em massa, já que seus produtos não estão sendo vendidos. Nessa onda de demissão em massa, temos a crise de 29, já que aumenta o número de desempregados e todo o modelo do Ford de produzir o máximo possível cai por água abaixo, já que com o aumento de número de desempregados, diminui o aumento do consumo. As pessoas vão deixar de consumir, porque se o sujeito está desempregado, não tem por que ele gastar dinheiro. Então, vai quebrar a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um local onde as empresas colocam partes delas mesmas para que as pessoas possam se tornar investidores. Se está todo mundo desempregado, não tem por que se tornar investidor de uma empresa alguma. E para sair dessa crise, para sair desse momento ruim, o governo americano adotou a política do New Deal. Essa imagem, pessoal, é uma fila de trabalhadores, uma fila de desempregados para receber comida. Está aqui, ó, sopa grátis, free soup. Então, estão todos numa situação de crise a fim de conseguir o almoço. E o que foi o New Deal? O New Deal, pessoal, foi um conjunto de políticas adotadas pelo governo americano para reduzir os impactos da crise. Aqui você tem os patrões americanos, né, os magnatas da indústria americana, oferecendo programa de trabalho. E o que o New Deal fez? Criou trabalho. Se a crise de 29 foi uma crise de desemprego, porque as empresas tiveram seu lucro reduzidos e tiveram que demitir, o New Deal foi a criação de postos de trabalho, já que o presidente americano entendeu que para aquecer a economia novamente, ele teria que liberar dinheiro para os trabalhadores. Se estava todo mundo desempregado, bastava os Estados Unidos criar postos de emprego. Então é nessa época, na década de 30, na década de 40, que vão surgir as grandes rodovias,
já que os trabalhos deveriam ser obras públicas. Então, os Estados Unidos investiu em obras de infraestrutura, gerando emprego para os trabalhadores. Além do investimento em obras públicas, os Estados Unidos distribuiu alimentos para conter os aspectos negativos da crise de 29. Então, o New Deal pode ser resumido no aquecimento da economia a partir de medidas estatais. Medidas estatais significa que são medidas tomadas pelo próprio governo. É como se o presidente do Brasil ajudasse a conter a crise. Então, nesse caso, foi o próprio presidente dos Estados Unidos que adotou esse conjunto de medidas para conter a crise de 29. Estatal significa que vem do Estado. E, obviamente, a sociedade não poderia voltar ao Fordismo, já que foi esse modelo de produção que gerou a crise. Em resposta, surgiu o toyotismo, o substituto do modelo fordista. No toyotismo, a prevalência da produção vai se basear em pedidos e resposta. Isso significa que a fábrica Toyota não vai produzir estoque, não vai produzir, como nós vimos lá no Fordista, um galpão cheio de carros. Ela vai produzir a partir de pedidos. Então, se chega 10 pedidos na loja, a fábrica vai produzir 10 carros. Ela não vai produzir 15, ela não vai produzir 100, ela vai produzir 10. Por quê? Isso faz com que aumente a eficiência da fábrica. O modelo do toyotismo surge no Japão. Pessoal, o Japão é um país pequeno, não tem muitas porções de terra, não tem muita energia, não tem muita matéria-prima disponível. Então, o Japão não pode sobrar, não pode fazer um montão para sobrar um montão. Eles têm que produzir X para uma demanda X. E é assim até hoje. Mas esse modelo vai funcionar graças a uma rede de comunicação avançada, já que você tem que ter uma comunicação eficiente para anotar o número de pedidos. Além de uma comunicação eficiente, você tem que ter uma rede de transporte viável, já que as fábricas, por demanda, também vão comprar a matéria-prima por demanda. Não surge um montão de aço nas fábricas da Toyota. Vão surgir blocos de matéria-prima conforme o número de pedidos. Quer ver um exemplo? Você vai comprar um carro hoje. Se você chega na concessionária, você pode escolher a cor, o tipo do painel, se é digital ou se é analógico. Você pode escolher quantas caixas de som vai ter, direção hidráulica, vidro elétrico, retrovisor de marcha ré. Ele é feito sob demanda. E aí o seu carro vai demorar 1 mês para chegar, porque esse pedido foi feito na loja para ir para a fábrica. Isso vai exigir uma automação industrial, ou seja, não é mais como no Fordismo, que as pessoas, os funcionários ficam ali o dia inteiro apertando o mesmo parafuso para o resto de suas vidas. Ele é feito de uma forma automatizada. O seu carro vai ser feito por robôs. Isso vai exigir uma mão de obra qualificada, pessoal. É a partir da década de 50 e da década de 60 que o estudo de tecnologia passa a ser muito valorizado. Porque para você trabalhar numa fábrica dessa, você precisa entender como vai funcionar o robô, já que a qualquer momento o robô pode dar defeito e a equipe tem que consertar. O robô trabalha sozinho, mas ele não funciona e ele não pensa sozinho. Ele precisa de uma equipe qualificada. Tudo isso se traduz num sistema de produção flexível, já que essa mão de obra qualificada precisa entender do início ao fim da produção. É flexível porque, se esse trabalhador que está aqui cuidando do balanceamento do pneu tiver que ser realocado para cuidar do radiador
ou do chassi, ele vai, já que ele teve uma qualificação geral sobre a indústria e a partir de especializações ele vai sendo deslocado de um setor para outro da empresa. Pessoal, é assim até hoje. Você estuda a base do assunto, mas conforme a demanda da empresa, você vai sendo realocado de um setor a outro. Você não aprende a fazer a mesma coisa para a vida toda. É inclusive assim que se estimula a competição dentro das empresas e as pessoas vão sendo promovidas ou demitidas conforme seu desempenho nas etapas de trabalho. O toyotismo só pôde acontecer por conta da terceira revolução industrial a partir da década de 60. Na aula passada, nós vimos a primeira revolução industrial a partir da energia do vapor e a segunda revolução industrial a partir do petróleo. A terceira revolução industrial vai acontecer após a crise de 29 e após a Segunda Guerra Mundial. E ela é marcada principalmente pelo avanço tecnológico e pela utilização de energias renováveis. Ou seja, atualmente você enxerga a utilização de energias a partir de hidrelétricas, a partir de energia solar, a partir de energia eólica. Não é mais somente a partir da queima do petróleo. E, além disso, como nós vimos no toyotismo, a terceira revolução industrial é marcada por transportes e comunicações avançados. Na aula que vem, enxergaremos os efeitos da globalização. Então, conseguiremos vislumbrar melhor o que significa transporte e comunicação avançado. Mas você já consegue ter uma ideia de que a internet facilita na comunicação de uma indústria da terceira revolução industrial, já que para modificar a programação de um robô, basta um clique. Uma outra característica é a descentralização da produção, que é aquele ponto da equipe flexível que nós já vimos no toyotismo. Ou seja, um trabalhador ele tem na cabeça dele a produção do início ao fim do trabalho. Além de que a descentralização da produção significa que numa fábrica você pode receber material de diversas origens do mundo. Então, não necessariamente a produção deve estar tudo num local só. Ela pode receber o radiador da Ásia, o chassi da Europa e o volante da África, porque o objetivo é reduzir os custos. Então, caso essas fábricas possam reduzir os custos se instalando em outros lugares, como nós vimos na aula passada, por conta de inúmeros fatores, seja matéria-prima, mão de obra e etc., a terceira revolução industrial vai se aproveitar disso. Por quê? Com os transportes avançados, é muito mais fácil e muito mais rápido você transitar peças industriais de um país para o outro. O objetivo disso, pessoal, é baratear a produção, reduzir os custos e aumentar o lucro. Isso vai fazer com que cresça o setor terciário, já que nas fábricas representadas pelo primeiro e segundo setor vai haver uma necessidade de mão de obra qualificada, ou seja, não é todo mundo que vai conseguir emprego nas fábricas. Olha hoje, você tem que estudar engenharia, você tem que fazer uma pós, você tem que se especializar, você tem que fazer um curso técnico, que é para o que vocês estão se preparando, para que vocês consigam uma oportunidade de trabalhar nessas fábricas. Então, as pessoas que não estudam vão sobrar para elas o setor de serviço, o setor terciário, de oferta de serviços, trabalhar em hotel, supermercado, açougue, todo esse conjunto de emprego que não necessita qualificação. Então, pessoal, a terceira revolução industrial
é marcado por um aumento da necessidade de qualificação para conseguir emprego e, consequentemente, um aumento do emprego no setor terciário, que não exige tanta qualificação assim. Espero que vocês estudem para que vocês consigam um emprego numa dessas grandes indústrias. Conte com o Explica para resolver suas dúvidas e até mais. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço.